Começando mais um Sociedade em Ação, mais uma quinta-feira aqui na sua companhia. Eu sou Jordana Euth e nesta quinta vamos conversar e conhecer pessoas engajadas em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Hoje falando do serviço Famílias Acolhedoras aqui em Novo Hamburgo. Recebo para esta quinta-feira, para esse debate comigo aqui, para sabermos mais, a Eduarda, que é psicóloga e também coordenadora do serviço, e a Denise, que também é psicóloga e é psicóloga do serviço. Meninas, prazer em receber vocês para falar um pouquinho sobre esse serviço muito importante para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Prazer é nosso, Jordana, estar aqui podendo ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre família acolhedora. Que legal, Denise. Então, prazer também poder estar aqui, ter essa oportunidade, né, de estar falando, explicando sobre o serviço. Explicando, né? É muito importante, porque a gente escuta, né, a família acolhedora, o que é essa palavra, o que faz, onde que é, quem pode, quem não pode, e é um pouquinho do que a gente vai saber aqui hoje. Para começar, então, acho que o básico, né, o que é o família acolhedora? Bom, Jordana, eu acho que é a pergunta inicial, né, que todo mundo que está nos ouvindo deve estar pensando, o que é o família acolhedora? Família acolhedora, ele é uma modalidade de acolhimento, não é uma modalidade nova, já é uma modalidade prevista em lei. E quando a gente fala em modalidade de acolhimento, eu acho que é importante que a gente traga o que é o acolhimento. A gente sabe que tem algumas crianças que tiveram os seus direitos violados e foram tiradas da sua família por medida de proteção. Elas são retiradas judicialmente, né, por terem os seus direitos violados e são encaminhadas para instituições de acolhimento. Aqui em Novo Hamburgo, hoje, nós temos duas modalidades. Até então, abrigos, que são espaços institucionais que acolhem 20 crianças, até 20 crianças. Nós temos as casas-lares, que são espaços com um formato mais residencial, que acolhem crianças até 10. Tá? No máximo. Nas casas-lares são cuidadas por um casal de cuidadores residentes, são pessoas que moram nesse espaço. E nos abrigos não, são funcionários que vão, cumprem as suas 12 horas de trabalho, com um intervalo de 36 horas depois retornam. Família acolhedora também é uma modalidade de acolhimento, ou seja, a criança é retirada da família biológica, só que em vez de ela ir para uma instituição, ela vai para uma família da comunidade, que foi inscrita, avaliada, selecionada, capacitada e habilitada para acolher uma dessas crianças que teve seus direitos violados. Qual a diferença, então, família acolhedora, né? Não é adoção. A Denise estava me explicando antes, né, da diferença de acolhimento, adoção, e tem mais um tipo que tu falou. Apadrinhamento efetivo. E apadrinhamento efetivo. Para o pessoal que está assistindo, qual é essa diferença? Isso é importante entender, que sempre dá uma confusão, né? Apadrinhamento efetivo é, no caso dessas crianças que precisam de uma medida de proteção, tanto num abrigo institucional como numa família acolhedora. Tem um programa de apadrinhamento, são pessoas da comunidade que ficam padrinhos afetivos das crianças. Eles têm uma guarda assim, para poder passear, levar para casa. São geralmente crianças mais velhas, assim, que às vezes não têm possibilidade de entrar para uma adoção, né? Porque a maioria das famílias preferem adotar crianças menores, né, até uns 5, 6 anos, que é a preferência, né. Tem alguns casos de crianças maiores serem adotadas, mas é mais raro. Por isso se criou esse programa, né, de apadrinhamento efetivo, que já acontece, né, em todo o Brasil, que é um programa que existe há bastante tempo, né, desde a época dos abrigos. E a adoção é a adoção que todo mundo sabe, né? Quando uma família quer adotar uma criança, que ela vai, se inscreve no judiciário, né, entra na lista de adoção, vai receber uma criança que foi destituída da sua família, que não vai mais ficar com a sua família biológica por várias questões de maus tratos, abandono, né? E vai fazer parte dessa família, vai ter o sobrenome da família, vai ser adotada por essa família, né? Que a adoção, todos sabem. Família acolhedora, que muitas pessoas, principalmente quando a gente começou lá em 2018, algumas pessoas vieram procurar
quando a gente começou a falar do serviço família acolhedora, achando que sendo família acolhedora iam poder adotar. Não pode. Não Isso pode. é uma premissa que quem for família acolhedora é tipo um trabalho que vai fazer. São pessoas que se dispõem a acolher por um tempo essas crianças, em vez da criança ir para uma instituição ou para um abrigo de até 10 crianças, ele vai para a casa de uma família para ser cuidada pelo tempo que precisar. E daí, dali vai sair ou para retornar para a família ou para ir para a adoção, se for o caso, né? Então, a família tem que estar bem preparada que ela vai cuidar daquela criança para aquele período que a criança necessitar. E existe um período pré-estipulado? Ou, por exemplo, a adoção, casas lares, a gente sabe que existe aquele 18 anos, né? A partir dos 18 anos já não pode ficar em algumas instituições. A família acolhedora, ele tem algum tempo mínimo ou máximo que a criança permanece com a família? Ou vai de cada necessidade? Na realidade, o família acolhedora, como ele é uma modalidade de acolhimento, ele funciona da mesma... a legislação, vamos dizer assim, que rege a família acolhedora é a mesma que rege o acolhimento institucional. A diferença é a forma de cuidado. Tá? Agora, toda a legislação é a mesma. O que diz a legislação nesse sentido? A criança, quando ela é acolhida, quando ela é retirada da sua família, ela pode ficar 1 ano e meio em acolhimento. Tá? A cada 3 meses é avaliada, reavaliada a situação, é feito discussões de casos, a cada 6 meses se tem uma audiência para ver como é que está o acompanhamento, e no família acolhedora é exatamente a mesma coisa. É claro que enquanto essa criança está acolhida, a família biológica, a família de origem dela está sendo acompanhada, trabalhada para que ela possa retornar para casa. Né? Às vezes, 1 ano e meio é um tempo curto. Então, a equipe que está trabalhando a criança e a família solicita na vara da infância e da juventude, e o juiz muitas vezes autoriza a permanência dela um pouco além desse 1 ano e meio. Né? E as famílias biológicas dessas crianças têm acesso, tem alguma socialização nesse processo de acolhimento, ou é só a partir dessa determinação judicial? Não, a criança ela tem, por lei, garantido o seu direito de convivência familiar e comunitária. Então, enquanto a criança estiver acolhida, a não ser que haja uma determinação judicial de suspensão de visita familiar, ela tem o direito de receber a visita da família, sim. Como é que funciona a visita na família acolhedora? Né? E é uma pergunta que todo mundo faz assim, tá, mas e aí, a família pode visitar, não pode visitar? Pode e deve. O Família Acolhedora, ele tem um centro, nós estamos implantando ainda o serviço, ele é um serviço novo em Novo Hamburgo. Né? Então, a ideia é que se tenha um centro técnico, onde essas famílias poderão ver os seus filhos neste espaço. Tá? Que é um espaço reservado, um espaço de encontro, um espaço de atendimento. Essas famílias elas serão atendidas, né, sistematicamente, semanalmente. Então, se tem um espaço específico para isso, e a visita acontece nesse espaço. Pode acontecer no espaço da família acolhedora? Se a equipe técnica entende que isso vai beneficiar, se a família acolhedora tem interesse, pode. A gente se avalia a situação, entende? Mas, em geral, essas visitas não acontecem na casa da família acolhedora. Acontecem no espaço profissional do serviço de acolhimento. Entendi. É porque vale destacar também que são N casos, né? Às vezes não é algo relacionado à criança, ao ambiente, né? A situação da família, vulnerabilidade, ou como é que eu posso explicar, né? Às vezes é uma violência contra a criança, né? Algo no convívio familiar que precisa que o Conselho Tutelar e outras autoridades, né, interfiram, tirem a criança por um tempo para passar para essa família acolhedora, né? Então essa não é ressocialização, né? Essa socialização deles é muito importante, né? E o psicológico dessas crianças, né? A família acolhedora, me parece que parece aquele colinho de mãe, assim, depois de uma briga na escola, ou depois de um médico que faz uma vacina e vai para o colinho da mãe, né? Porque eles não vão poder ter durante aquele período com a sua família, né? Diferentemente de uma instituição de abrigo, né? Que também tem o cuidado e tudo mais, mas é diferente de um convívio familiar, né? Então, o psicológico dessas crianças também é acompanhado por vocês. Vocês têm algum relato
que ouviram falar ou que presenciaram do acompanhamento psicológico dessa criança, o quanto ele é diferente de crianças que vão para outras instituições e no quanto esse comportamento familiar beneficia que essa criança continue tendo uma rotina normal, indo à escola, né, no convívio familiar, claro que longe daquela situação que a tirou da sua casa, né? Na verdade, a gente não tem experiência prática aqui em Novo Hamburgo, mas a gente já tem tanto relatos de outros municípios que já acontece há bastante tempo no Brasil, mas principalmente de pesquisas, né? Porque a família acolhedora ela já acontece a nível mundial, né? Na Europa, no Brasil, em outros estados, e pesquisas que são feitas do benefício que traz, principalmente das crianças menores, pela questão da continuidade do cuidado, né? Não é que não cuidem bem nos abrigos. Os abrigos têm educadores dedicados, eles estão ali, mas no abrigo às vezes tem aquele plantão de 12 para 36, o educador está 12 horas ali, some 36 horas, ou muda, daqui a pouco um educador cuida de um jeito, outro do outro, ou o educador pede demissão. Então tem essas variáveis assim que não tem aquela continuidade como na casa de uma família que possibilita a continuidade do cuidado, a previsibilidade, né? A criança tem aquele espaço que ela é para cada família acolher uma criança, né? No máximo um irmão. Então é uma família que vai estar dedicada a um espaço que ela vai reconhecer como espaço familiar que acolheu ela. Então tem pesquisas que já comprovam benefício no desenvolvimento físico, emocional, neurológico, todo o desenvolvimento da criança tendo um desenvolvimento melhor em família acolhedora. Até por isso, né, que em Novo Hamburgo, como é um serviço que está iniciando, a gente vai priorizar a primeira infância, né? Porque é onde mais se beneficia dessa continuidade do cuidado. Né? E isso que tu traz é bem importante, porque é justamente essa ideia, a do colinho, a do olhar individual, a da constância, da permanência no cuidado. E a gente escuta muito, né, Denise, as pessoas nos perguntarem, tá, mas e depois eu vou ficar com a criança meses, um ano e meio, e depois para ir embora? Né? Como é que eu vou deixar ir embora? E aí retoma um pouquinho o que a Denise estava trazendo, porque as famílias acolhedoras elas não vão poder adotar as crianças. Né? Para isso existe o Sistema Nacional de Adoção, que é uma outra questão, uma outra ala. Mas essa é a necessidade, essa é a importância. A gente precisa do apego, a gente precisa do afeto, a gente precisa daquele cuidado permanente, né? De um dia tu tá meio chateado e tu saber que aquela pessoa vai estar lá naquele dia, mas que no dia seguinte ela vai estar lá também. Né? E o Família Acolhedora, ele consegue propiciar isso. As nossas relações são feitas de aproximação e afastamento, né? Quem é mãe sabe que daqui a pouco chega a hora do filho sair de casa, né? Vai casar, vai estudar fora, enfim, vai haver uma separação. O neto também, né? Às vezes a avó, meu neto, minha filha se mudou para acompanhar, enfim, o marido, ou o marido se mudou para acompanhar a filha e o neto foi junto. São rupturas. E a vida da gente é feita de separações, né? Mas o que vem disso? Esta separação, ela deixou uma base de afeto seguro, de confiança, de aprendizado, que é o que vai fortalecer a tua construção enquanto indivíduo. Então, é nisso que a gente precisa focar. As famílias acolhedoras, neste momento de separação, essas separações elas não vão ser bruscas, elas vão ser acompanhadas, né? Vão ser trabalhadas. E é isso o foco é esse, o quanto a família vai estar colaborando para a construção daquele indivíduo que vai levar essa experiência de afeto, de carinho, de cuidado para o resto da vida dele. Para a vida, né? Para a construção da sua família posteriormente, né? Esse colinho que recebeu, né? Como tu traz, assim. Com certeza. E até futuramente querendo família e passando talvez pelo mesmo processo de ajudar outras famílias. E também uma questão bem importante nisso é que a gente tem escutado as experiências, até escutamos de uma família que foi a família acolhedora agora em Passo Fundo, que é bem comum dessas famílias acolhedoras ficarem como referência das crianças, né, depois, né, não se perder esse vínculo, né, então é um vínculo que nem a Eduarda falou, se constrói, dá essa base segura para aquele momento
de crise que a criança está precisando, mas que isso não precisa ser rompido e depois que vai para sua família de origem ou para adoção, esse vínculo pode continuar, né? Como um vínculo importante que teve na vida, né? É que uma ajudou. segurança, né, para a vida toda, né? É um colinho, é um pai, é uma mãe, é um segundo pai, uma segunda mãe, um segundo irmão, né? Olha só que legal. Marcelo, fecha aqui para nós esse cartaz aqui, super legal. Olha só, você já pensou em acolher uma criança por um tempo? Ser família acolhedora é um trabalho social que tem começo, meio e fim, mas o resultado é para sempre. Vem ser família acolhedora. Saiba mais em familiaacolhedora.org.br. Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Novo Hamburgo. Olha só, fecha aqui para nós. Esse material, ele é disponibilizado do site, é um grupo Coalizão Família Acolhedora, que eles disponibilizam para todo o Brasil esse material de divulgação. Então, esse site, ele tem várias informações, ele não é um site de Novo Hamburgo, mas é um site que ele é disponibilizado para todos os serviços de família acolhedora. E ali, quem tiver interesse, tem bastante material. Pode encontrar bastante material também no nosso Facebook. A gente tem um Facebook aqui, do Família Acolhedora de Novo Hamburgo, que é a Família Acolhedora NH. E ali também tem bastante material, tem eventos, Tem inscrição, né, tem Eduarda? inscrição Quem quiser ser família, quem estiver acolhedora. assistindo. Vou chegar né, lá. tiver Com certeza, as redes sociais também a gente tem que usar ao nosso favor, né? Aqui eu tenho ganhei uma colinha aqui das meninas, ó. Tem aqui as redes sociais também, Família Acolhedora NH no Facebook, né? Tem também aqui a Família Acolhedora NH. E aí tem uma sede aqui também na Davi Canabarro, no 6º andar. Por enquanto estamos bairro ali, né? Centro. Pessoal que quiser também comparecer por lá. Esse aqui tá escrito à mão aqui, mas não precisa fechar não. É Família Acolhedora NH. E a Rua Davi Canabarro, número 20, 6º andar. Famílias acolhedoras são voluntárias, completamente voluntárias, ou vão receber algum auxílio para afins, né, de cuidar da criança, alguma necessidade da criança, ou é uma família totalmente voluntária? Sim. Ela é uma família voluntária, mas ela recebe uma bolsa auxílio no valor de um salário. Essa bolsa auxílio para que é? Ela vai ser gasta com material para criança, roupa, enfim, ela vai auxiliar a família na manutenção daquela criança enquanto ela estiver acolhida. Com certeza, é muito importante, né? Crianças demandam. Sim. Outra coisa importante também, né, Jordana, é que a família acolhedora, que algumas pessoas perguntam, ela não vai estar sozinha lá cuidando da criança, né? A gente é uma equipe, né, que a coordenação e a equipe que a gente vai acompanhar essa família, né? Estar acompanhando a família acolhedora na orientação, capacitação para essa família, acompanhamento da criança. Todo o tempo essa família vai estar acompanhada pelo serviço, né? E vai existir um filtro, por exemplo, para essa família, melhor essa criança. Esse é o filtro que vocês fazem. Existe uma demanda das famílias. Por exemplo, a família, ela jamais vai acolher alguém que ela não tenha interesse. Por exemplo, eu só gostaria de acolher bebês. Né? Então, a gente não vai mandar para aquela família uma criança que tenha 6 anos, por exemplo. Porém, o contrário pode acontecer. Ela pode ser avaliada e a equipe entender que naquele momento o acolhimento de bebês não é o mais indicado para aquela família. Isso pode acontecer. E aí isso vai ser trabalhado, vai ser conversado e se chega a algum acordo. Mas não há imposição no acolhimento de alguém que a família não queira receber. Para ser família acolhedora, o que precisa? Uma casa, um quarto, um carro? O que precisa para ser uma família acolhedora? Pai, mãe, irmãos? Pode ser só mãe? Como é que é esse processo? Olha, tem vários requisitos, né, Denise? O primeiro deles é morar há 2 anos em Novo Hamburgo, só famílias novo-hamburguenses. Precisa ter ser maior de 18 anos, tem uma documentação específica, e aí eu convido né, todo mundo que quiser, tiver um pouquinho de interesse, que dê uma olhadinha lá no Facebook, que ali tem todos os passos e toda a documentação necessária. Importante que a gente já fez um encontro, né? A gente fez agora, mês passado, um encontro para as pessoas que tinham interesse, que a ideia primeiro é fazer um encontro que a gente possa explicar de forma mais minuciosa, porque as pessoas podem ir lá, né, e entender melhor. Algumas se encantam, querem continuar, e outras veem que, bom, não é esse momento, né? Então é bem importante, assim, quando tiver um novo encontro, né, a gente poder divulgar e as pessoas participarem, né? A gente tem ido, Jordana, em vários espaços, assim, as pessoas têm nos convidado e a gente tem ido falar. Porque como a gente está trabalhando com a divulgação nesse primeiro momento, isso já está
pipocando, assim, né? Então as pessoas acabam nos ligando e nos convidando para ir a alguns espaços. E só para deixar, acho importante dizer que eu e a Denise, a gente está bem disponível para isso. A gente tem sido convidado por alguns grupos, associações. A gente acabou de vir do CONDIM, que é o Conselho Municipal, né, dos Direitos da Mulher, onde a gente explicou bastante. O pessoal tinha várias questões sobre esse tema, sobre esse acolhimento. E foi uma reunião muito bacana, assim, esclarecedora. A gente fez muita troca. Então, a gente está bem disponível, assim, se o pessoal quiser, liga lá, eu queria saber um pouquinho mais, a gente está bem... Até porque esse serviço depende da comunidade, né, das famílias estarem abraçando também nessa causa, assim, de acolher as crianças, estarem com essa disponibilidade, né, de estar junto nesse serviço. Mas a comunidade hamburguense é super engajada. A gente tem um orgulho de falar disso, né? Quantas campanhas aqui em Novo Hamburgo foram um sucesso em prol do engajamento da comunidade hamburguense e das cidades da região também, né? Você que tem uma família, você que é da cidade da região, conhece alguma família em potencial de ser uma família acolhedora aqui em Novo Hamburgo, com certeza vai mudar a vida de muita gente, vai ser um momento muito importante e muito especial. A partir de quando, de fato, nós vamos poder ver esse serviço aqui em Novo Hamburgo? Tem uma previsão, Jordana, 2023, a partir de janeiro, esse ano ainda? O que a gente precisa estruturar ainda? Precisamos de mais famílias? Como é que está essa estruturação? A gente está organizando o espaço. O espaço né? físico, que é esse de visitas que tu falou. Sim, E até o de vocês, né? O trabalho de vocês. Nós começamos, a lei foi aprovada em março, então em maio eu fui convidada a assumir essa coordenação, em seguida veio a Denise e nós começamos a implementar o serviço. O que nós temos feito? Nós temos ido a vários municípios do Rio Grande do Sul. Eu estive agora esse final de semana, no final da semana agora, sexta-feira, eu estive em Florianópolis para fazer uma visita, ver como é que o serviço de família acolhedora está funcionando lá. Então, a gente está neste momento. Tu me pergunta assim, quando nós vamos ter o primeiro acolhimento? Isso vai depender muito também dos encaminhamentos. Mas eu acredito que em dezembro a gente já possa iniciar com algum acolhimento. Mas, assim, é a minha visão bem positiva. Acho que a gente tem que apostar e a gente está apostando muito nesse serviço. E se não for neste final de ano, com certeza no começo do ano a gente já pretende. Como a Denise disse, né, a gente depende muito da comunidade. São muitas pessoas que todo mundo pode se inscrever, mas nem todo mundo conseguirá se habilitar, né? Porque é uma seleção delicada, conscienciosa, né, com todo o rigor que a atividade exige. Com certeza. Né? Então, nós vamos depender muito da comunidade e dos interessados. Com toda certeza. Olha só, meninas, quais são as crianças acolhidas? Acho muito importante a gente destacar também, né, crianças, adolescentes, enfim, porque a gente tem áreas de vulnerabilidade na cidade, né, e não adianta ligar para vocês e dizer, oi, Denise, oi, Eduardo, tudo bem? Tem uma criança aqui que eu acho que... Né, existe um processo para que chegue até vocês na família acolhedora. Qual que é esse processo? Primeiro é conselho tutelar, é justiça, qual é o caminho que chega? Porque não adianta a comunidade ligar, né? Embora a criança precise de alguma ajuda, de algum suporte, mas o suporte tem que vir antes, né? É importante entender assim, que o acolhimento, tanto institucional como em família acolhedora, é a última alternativa que se usa, né? Está previsto no ECA, assim, a gente só tira uma criança do seu meio familiar e comunitário, né, que a criança está inserida numa família, inserida numa comunidade, e a gente só tira dali em última instância, é o último recurso que a gente usa. Primeiro, né, se a comunidade vê que tem alguma situação de maltrato, que a criança está em abandono, primeira coisa, tem o Disque 100, tem o conselho tutelar, que deve se averiguar a situação, vai encaminhar essa família para acompanhamento, a gente tem a saúde mental do município, tem assistência social, CRAS e CREAS, que pode dar um suporte, que primeiro se tenta todo um trabalho com a família para evitar que essa criança seja retirada, né? Retirado é a última alternativa, e essa saída da criança da família só pode ser realizada via judicial, depois que se vê que a família não respondeu ao atendimento, não respondeu ao acompanhamento, que o maltrato continua, que não tem uma família extensa, porque às vezes a primeira questão antes de tu encaminhar para fora da família da criança, primeiro tu tenta, né, com tio, vô, primo, então para chegar lá no abrigo que não deu nem com a família ali nuclear que está cuidando e nem com uma família extensa, algum familiar que pôde acolher aquela criança no seu seio familiar. Daí depois de todas essas tentativas é que chega
num acolhimento, né? Seja institucional, seja familiar, né? Então, isso que tu falou é bem importante, não é para nós, só vai chegar quando vier via judicial. Judicial. A criança que pode passar por esse processo de família acolhedora, né? Porque vão ter crianças que vão ter que ir, né, para outras instituições de cuidado, né? Ah, muito bom destacar. A equipe de vocês é composta por quantas pessoas e quem está assistindo? Como é um trabalho novo na cidade, é um serviço novo na cidade, vocês têm alguma demanda que vocês precisam? Por exemplo, às vezes a gente vem aqui e a gente precisa de cestas básicas ou de alguns alimentos. Acho que a nossa demanda aqui é famílias acolhedoras, né? Então, vamos fazer o convite. Quero saber antes quantas pessoas vão trabalhar nessa equipe, né? Essa equipe é formada por quantas pessoas e por quais tipos de profissionais, né? E aí o convite final para que a nossa comunidade hamburguense se engaje, que a gente tenha muitas famílias acolhedoras, né? Que tenhamos muitas famílias, mas que a gente precise do serviço minimamente, né? Porque cada vez que a gente precisa do serviço, significa que uma criança saiu da sua família porque existe algum problema muito grave, mas que o serviço está aí, é um serviço magnífico que vai servir de suporte, principalmente emocional, né? E nas dependências que essa criança precisar. Com vocês. Ok. Então, respondendo a tua pergunta, nós seguimos as normativas estabelecidas para os serviços de acolhimento e o Família Acolhedora, ele precisa de uma equipe que pode ser uma equipe mínima, pode iniciar como equipe mínima, que é como nós iniciaremos aqui em Novo Hamburgo. Uma equipe mínima, ela é composta de um coordenador, um assistente social e um psicólogo. E depois se agregam outros profissionais que se sentir necessidade. Tá? E tu me pergunta o que a gente precisa, nós precisamos de famílias novo-hamburguenses que possam fazer parte desse serviço, né? Para que o serviço realmente possa acontecer. Né? Sem as famílias acolhedoras, o serviço não existe. Não acontece. Denise? Então, também, né, finalizando, né, então fazer esse convite para as famílias que possam estar junto com a gente, né, compondo, né, esse serviço que está iniciando em Novo Hamburgo, que a gente está implantando, né, como tu falou, né, que é uma cidade acolhedora, que abraça, né, as causas daqui da cidade. Então, aguardamos, né, as inscrições. Se não quiserem ser famílias, também pode se aproximar para conhecer o serviço, divulgar, né, porque a gente, além para a gente conseguir as famílias, a gente depende muito dessa divulgação, né, desse trabalho ser conhecido na cidade, né. Então, é bem importante também, quando as pessoas vêm conhecer a gente, conhecer o trabalho, conhecer o serviço, trazer as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, né? Porque com isso também a gente pode ir clareando o serviço, né? Tanto para a comunidade como para a gente mesmo, que a gente está implantando esse serviço também, né? Então, essas questões que são trazidas são bem importantes para a construção desse serviço. E a gente não pode achar que essas coisas acontecem só longe da gente, né? Existem muitas crianças em Novo Hamburgo que estão em instituições de curta permanência, né? Abrigos, lares e afins. Eu sei que esses termos não são os corretos, né? Mas que também vão passar por famílias acolhedoras. A gente quer ter bastante famílias cadastradas, né? Sabendo que cada família cadastrada vai poder fazer parte da vida dessa criança, ajudar essa criança, né? Muitas famílias, e a gente também torce pelo sucesso do projeto, do serviço de vocês, né? Não é um projeto, é um serviço que logo mais vai estar aí. E você acesse Facebook Família Acolhedora NH. Família Acolhedora NH. Seja uma família acolhedora. Também eu vou deixar o contato aqui que eu tenho aqui é o seguinte, 998526973. Confere? 998526973. Ou se quiser tomar um cafezinho com as gurias aqui, é na Rua Davi Canabarro, número 20, no 6º andar, centro de Novo Hamburgo. Interessados, então, no serviço de acolhimento em família acolhedora aqui em Novo Hamburgo. Seja uma família acolhedora, participe desse serviço. Olha só aqui, um serviço também da Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo. Acesse famíliaacolhedora.org.br e faça parte desse serviço. Muitas crianças precisam desse carinho, desse suporte, né? Eu tenho certeza que você ou alguém que você conhece pode realizar esse suporte, pode realizar esse carinho, pode ser uma família acolhedora. Meninas, obrigada por terem vindo aqui, por terem me explicado um pouquinho mais para o pessoal. Todo sucesso nesse serviço, né? Nesse serviço tão humano, né? De um olhar tão atento ao próximo, né? De tanto amor.
e que vocês tenham muito sucesso nessa trajetória de vocês e voltem mais vezes aqui. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui vão ter um retorno bem legal e vão ser famílias acolhedoras participando aí do sucesso desse serviço. Parabéns a vocês e aos envolvidos, né? A gente sabe que foi aprovado em sessão na Câmara de Vereadores nesse ano esse serviço muito, muito importante. Então, parabéns aos vereadores aí, a todos envolvidos nesta causa e nesse olhar sensível, humano que a gente precisa para com as nossas crianças e com os nossos jovens. Muito obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece o recepção. convite. Sempre à disposição, casa aberta para vocês, sempre que precisar. E quando não precisar, também pode vir tomar um cafezinho. E a você, obrigada pelo carinho da sua audiência em mais um Sociedade em Ação. E eu te espero na próxima quinta-feira, hein? Não perde, às 11 horas da manhã. Reforço aqui, acesse Família Acolhedora NH e saiba mais sobre esse importante serviço. Fiquem com o Papai do Céu, uma boa semana e até quinta.